anunciou que o grupo principal vai assumir a sequência do Campeonato Carioca a partir dessa rodada. Com isso, boa parte dos jogadores que estavam disputando o Carioca até então voltam para as suas categorias de base. E o Esquerdinha, por exemplo, é um exemplo desse que não segue com o grupo principal na disputa da competição. E para mim isso gera uma grande discussão com relação ao que a gente chama de oportunidade. Vamos falar sobre isso? Meu nome é Julia Cunha e esse é Dominada pelo Flu. Se você apoia o nosso trampo aqui no canal, já chega deixando o seu like. E bem, hoje eu escolhi falar sobre esse tema porque toda vez que vai iniciar o Campeonato Carioca, a gente sempre tá com muita expectativa para ver os moleques. Inclusive, às vezes é a única finalidade que a gente vê no Campeonato Carioca, que é testar a molecada para ver quem vai poder ser útil, quem pode ajudar o Fluminense ao longo da temporada na equipe principal. E bem, agora depois de 3 rodadas, a gente tá vendo que, pelo informe do Fluminense, nem ao menos 5 jogadores desse time que disputaram ali os 3 primeiros jogos do Campeonato Carioca vão ficar à disposição ali no banco com a equipe principal. E aí eu acho que vale a gente dar uma olhada nesses nomes e pensar: será que alguém ali mereceu oportunidade? Será que realmente não tem nada para se extrair? Será que daqui a um ano a gente não vai estar virando para os nomes desses jogadores e falar assim: nossa, o cara não rendeu nada, sem perceber que a gente nem ao menos conseguiu ver esses garotos jogarem? Vou começar então colocando na tela a equipe que o Fluminense colocou aí que vai seguir na competição. Bem, galera, esse aqui é o nosso elenco a partir de agora. Eu vou pular essa parte inicial, porque é aquilo que eu expliquei pra vocês no início do vídeo, dizendo apenas que o Mano Menezes vai estar à frente da equipe que vai dar sequência no Campeonato Carioca, que é essa equipe aqui, e que os outros jogadores voltam ali às suas funções ali em Xerém. E aí, vou fazer o seguinte, eu vou dar uma lida nos nomes que a gente tem aqui, e depois a gente vai discutindo caso a caso, por posição de campo ali, se não tem alguém que poderia ter um espaço ou alguém que poderia ser testado. A gente tem então os goleiros Fábio, Vitor Eudes, Gustavo Ramalho, Pedro Rangel e Marcelo Pitaluga, os laterais Samuel Xavier, Guga, Gabriel Freitas e René, os zagueiros Thiago Silva, Thiago Santos, Ignácio, Freitas e Manuel, os meias Martinelli, Bernal, Nonato, Wallace Davi, Hércules, Vitor Hugo, Ganso, Renato Augusto, John Arias, Lima, Isaac e os atacantes Germancano, Keno, Cauã Elias, Canóbio, Lavega, Riquelme, Serna, Lelê e Paulo Baia. Então, para a gente falar aqui basicamente posição a posição e talvez tentar pensar em nomes que poderiam se encaixar aqui ou até às vezes nomes que não fariam sentido aqui. Começando pelos goleiros, goleiro a gente sabe que é uma posição ali difícil de você conseguir rodagem, então acho que é sempre muito difícil imaginar o Fluminense com um banco repleto de goleiros. E no caso do Pedro Rangel, quando o Pedro Rangel ele iria renovar o contrato com o Atlético Goianiense, acaba que dá aquela confusão lá, ele permanece aqui no Rio de Janeiro, e eu acredito que o Fluminense talvez não esteja pensando tanto no Pedro Rangel para a temporada, porque quando saiu a notícia naquele momento, a informação que o Vitor Lessa dá é que o clube procurava, Vitor Lessa e Rafael Siqueira que deu essa informação, o clube procurava ali um destino para o jogador, que agora pelo menos segue ali na sequência da competição. Eu confesso que eu não tenho muito o que falar do Pedro Rangel, mas entendo que lugar no banco para goleiro é realmente sempre mais difícil. Tem o Marcelo Pitaluga também, vai ter gente que talvez já preferir um ou testar o outro. Mas o goleiro aqui, confesso para vocês que é o que menos me dá dor de cabeça. Agora, as laterais me dão bastante dor de cabeça. A gente tem 4 laterais à disposição, e o Esquerdinha, aparentemente, ele não deve servir nem pra ficar no banco, né? Porque... E assim, o Esquerdinha, eu vou até dar uma trocada de câmera, porque esse é um caso que me incomoda um pouco mais, confesso pra vocês. Por que essa situação do Esquerdinha me incomoda? É um dos jogadores que ele vem com bastante expectativa pro profissional. É um jogador que não tem oportunidade no Campeonato Carioca do ano passado. Ainda assim, ele sobe pro profissional e tem ali uma sequência de jogos sendo relacionado, ficando no banco, chega a participar de jogos com a equipe principal e jogos que empolgaram, inclusive atuações que você fala assim, nossa, muito melhor até do que o Diogo Barbosa. Tudo bem, foram poucas atuações, mas me incomoda que tão poucas atuações já tenham definido que o Esquerdinha não tem espaço nem para ter oportunidade no banco desse time. Assim, a gente tem só
2 laterais esquerdos. Tem o Freitas, que a gente sabe que pode fazer a lateral. Muita gente até fica na dúvida se ele veio para ser lateral ou se ele veio para ser zagueiro. Eu acredito que ele tenha vindo para ser zagueiro até pela quantidade de zagueiros que a gente tem. O Fluminense agora, com esse elenco, tá apenas com 5 zagueiros ali do time titular. Então eu acredito que ele tenha vindo para ser zagueiro e que possa dar essa força pela lateral. Talvez alguma coisa até ao longo da competição, se o Mano usar, acionar, perceber que é melhor ali, isso pode até mudar, mas a princípio eu acredito que ele veio realmente para cumprir a função na zaga e não na lateral. Mas assim, me incomoda porque a gente falou tanto no esquerdinha ser banco, no esquerdinha ter oportunidade, ou como a gente não poderia queimar o moleque apenas por aquela experiência do jogo contra o Grêmio, que é o único ponto negativo que a gente teve dessa passagem dele pela equipe profissional, e simplesmente o garoto, ele não chega a ser titular nesses 3 primeiros jogos do Campeonato Carioca. Ele chega a entrar em algumas situações fora da sua posição. E, bom, dá pra chamar isso de oportunidade? Eu realmente não consigo chamar isso de oportunidade. E me incomoda saber que não é oportunidade, não tem lugar nem pra ser banco desse time. Como se também a lateral do Fluminense sempre fosse uma lateral inquestionável, unanimidade entre todos, que nunca dá dor de cabeça para os seus treinadores. Tudo bem, a gente tá com laterais novos, mas assim, esse, pra mim, sem sombra de dúvidas, é o que mais me incomoda. E aí vocês vão ver que outra pessoa talvez tenha até mais oportunidade na lateral do que o próprio esquerdinho. Porque quando a gente vem aqui para os meio-campistas, aqui não tem divisão entre volante, meia de armação, meia atacante, tá tudo num bolo só. Então parece até que a gente tem muitos meias e de fato a gente tem muita gente à disposição ali para a função, mas alguns ali fazem o ataque, que é, por exemplo, o caso do John Arias. A gente sabe que o Lima, quando precisa, pode ser acionado dessa forma. Então, às vezes, parece que a gente tem mais do que o que a gente, de fato, usa, digamos assim, na prática. Mas se vocês repararem aqui, ficou o nome aqui do Vitor Hugo. E assim, não que eu tô falando que o Vitor Hugo não possa ter oportunidade. Acho até que quando a gente olha o último jogo que ele entrou na lateral direita, ele foi mais seguro do que o Guga, que é titular. Tudo bem que não foi tão acionado, então a gente precisaria de uma oportunidade maior. Mas aparentemente ele está dentro do que pode ter uma oportunidade maior nessa sequência da competição. Enquanto o esquerdinha não. E assim, não sei, pode ser que seja como volante. Eu acredito que seja como lateral direita, que foi onde ele teve uma boa atuação. Mas eu não entendo o critério que faz ele ter e o esquerdinha não ter. Os dois poderiam ter. Mas um ter e o outro não me incomoda. A gente tem também o Isaac, que eu acho merecido estar aqui. Acho que a gente precisa ter uma amostragem maior, apesar de nem todas as atuações dele terem sido atuações realmente seguras. Ele é um cara que a gente chegou a comentar, inclusive, nas nossas lives, que parece que sentiu a pressão em alguns momentos, errou em tomada de decisão. Mas é isso, assim, faz parte do processo. A gente só vai saber se ele está pronto para jogar com o time titular se ele tiver, de fato, mais oportunidade. Se ele ficar só jogando na base, a gente não vai saber se com esse time vai encaixar, se é possível, se está preparado para atuar num futebol que tem mais pressão do que o futebol da base. Então eu acho justo aqui manter. E no ataque a gente tem o único nome que sobrevive é o Riquelme e o Paulo Baia, mas o Paulo Baia a gente sabe que ele já tinha vindo para aqui profissional. O Paulo Baia não tem nem como voltar para a base. Mas o único nome que sobrevive é o Riquelme, que aí, enfim, todo justo, todo mérito, porque de fato ele correspondeu bem nas atuações em que ele participou. E eu fico me perguntando sobre alguns outros nomes. O zagueiro Davi, por exemplo, que todo mundo elogiou bastante depois da primeira rodada. A gente, o Fluminense está só com 5 zagueiros. Ele foi um zagueiro que na primeira partida todo mundo gostou. A segunda ele vai do banco, né, na saída do Ignacio. Na minha opinião, acaba falhando ali junto com a defesa como um todo. No jogo contra o Volta Redonda, no gol do Volta Redonda, mas tudo bem, é uma falha que eu considero que ela é muito mais coletiva do que individual, para culpar só o garoto. No terceiro jogo faz uma atuação ali entrando como titular por conta da saída, da suspensão do Manuel.
E é isso, assim, mesmo na sequência do Campeonato Carioca, mesmo o Fluminense só tendo 5 zagueiros, ele não pode ser nem o sexto no banco. O Felipe Andrade é um outro exemplo. O Felipe Andrade, que a gente estava aguardando para ver se teria oportunidade de fato no Carioca, tem oportunidade no primeiro jogo, improvisado na lateral direita. No segundo jogo, entra como volante, ok, não faz uma atuação espetacular, mas já é uma atuação melhor do que a primeira. Na terceira partida, ele fica de fora por conta de desgaste muscular. E é isso, assim, não vai ter mais oportunidade, sendo que o Felipe Andrade já é um cara de 22 anos, assim. O Thiago Henrique é outro que eu me questiono, assim, tudo bem, ele não chamou lá muita atenção, mas ele entrou no jogo como titular só. O segundo jogo, acho que ele entra no segundo tempo, o terceiro, eu não lembro nem se ele chegou a entrar em campo. Mas é só isso que a gente vai ver dele. Assim, ele já é sub-20 já. Não é, por exemplo, sub-17, que tem mais tempo de base pela frente. A gente realmente não pode ver ele num banco, tentando entrar ali no final do segundo tempo, dentro dessa equipe que vai disputar ainda jogos do Carioca. Um outro jogador, a gente pode falar sobre João Neto e Luan Brito. Tudo bem que eu acho que nenhum dos dois a gente tem muitos argumentos para poder defender nesses jogos, até porque a gente sofreu até pela falta de gols. Mas assim, é isso. Aqui dentro do Fluminense, eles só realmente têm como jogar com um time reserva do reserva, sem entrosamento. Não só, tô falando não só desse ano, tá? Mas ao longo dessa passagem por aqui também. E é isso que a gente vai chamar de. Porra, teve muita oportunidade, assim, e não aproveitou. É isso. Assim, eu realmente não consigo entender. Eu não tô aqui defendendo que todos eles são grandes craques, que, enfim, o Fluminense tá desperdiçando moleques que seriam vendas como Endrick e Estevão. Não tô falando que é o caso, não tô querendo fazer esse tipo de analogia. O que eu quero dizer é muito pouca amostragem pra você dizer que é suficiente. Pra mim é muito pouca amostragem. Eu acho que a gente tá falhando um pouco nesse sentido em Xerém. Bom, pelo menos essa é a minha opinião. Deixe aí nos comentários se você concorda, se você discorda, se tem casos que você acha que realmente merecia mais, se tem outros casos que você acha que de fato já foi suficiente. Mas eu acho, cara, eu acho assim, cara, é muito pouca amostragem em contexto muito desfavorável. Porque, no geral, sempre no final dos times do Marcão, os comentários caraca, cara, o time é muito ruim. E aí, assim, é aquele ditado, né? Uma andorinha só não faz verão. Acho que não dá pra você esperar que um cara de quem você espera algo, ele vai resolver todos os problemas em um time que não tem entrosamento, em um time montado talvez meio às pressas, em um time que já sabe que não vai ter sequência, com um técnico que não é o técnico que vai seguir com a equipe principal e dizer, pô, é isso, assim, é suficiente. Eu não consigo chamar isso de oportunidade. Mas então foi o nosso vídeo, espero que vocês tenham curtido. Um vídeo um pouco diferente, mas é porque realmente eu ia fazer um vídeo de notícias, mas eu precisava falar desse assunto. Nem tiveram tantas notícias chamativas assim. E era um assunto que talvez não estava me descendo muito bem a garganta. Mas então, um beijo no coração, saudações tricolores e até a próxima.